Brasil se salva por pouco de um vexame. Já temos todas as confirmadas e eliminadas do torneio de Paris 2024. Canadá vence e mostra muita resiliência. Olá, eu sou a Camila, você está no Sessão Feminina e no vídeo de hoje vamos repercutir a terceira e última rodada do torneio da fase de grupos do futebol feminino olímpico. Mas antes de mais nada, peço por favor que você curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação, se inscreve também nas redes sociais do Sessão Feminina que estão aparecendo aqui embaixo e se quiser e puder contribuir financeiramente com o canal, os meios estão aqui na descrição, beleza? Agora sim, bora pro conteúdo. Essa rodada, nessa terceira rodada, foi o dia que eu menos vi jogos, mas eu ainda consegui acompanhar bastante coisa, né? Então vamos começar com os jogos do meio-dia, que foram claramente os jogos do Brasil, inclusive está aqui meu caderno de anotações. Brasil e Espanha, Nigéria e Japão, para encerrar o grupo C. Difícil descrever o que eu assisti nesse jogo, né? Mas vamos aí falar rapidinho do Canadá, antes de mais nada, né? Porque o Canadá tinha apelado, o Canadá foi o jogo aí das 4, mas já começando o vídeo falando que eles apelaram da punição de 3 pontos e foi negado. Então o Canadá classificou, vamos falar aí rapidinho daqui a pouco, e ainda assim conseguiu classificar mesmo com a punição não tendo sido revertida. Eu assisti só o jogo do Brasil, mas fiquei acompanhando o jogo do Japão pelas redes sociais, porque eu não tinha tela para assistir os dois jogos simultaneamente. Mas pelo visto o jogo do Japão foi bem mais divertido, porque o Brasil foi terrível, terrível, terrível. Uma coisa interessante que eu não notei dos uniformes da Nigéria, que eu deveria ter falado, mas eu não sabia, é que esses uniformes que a Nigéria está usando no torneio olímpico são, na verdade, do time masculino. Eles não optaram por usar os uniformes na Copa do Mundo Feminina, né? A Federação Nigeriana mandou elas usarem o mesmo uniforme que foi lançado para o time masculino, mas sem nenhum escudo, inclusive ficou bem legal os uniformes. Eu queria comprar, mas aqui no Brasil só veio para vender os uniformes masculinos, né, com o escudo tradicional da federação. Mas quem saiu na frente do placar foi o Japão, com a Hamano aos 22 minutos do primeiro tempo, né, ela que é praticamente uma realidade já, mas foi tratada por muito tempo como uma promessa do futebol japonês, uma excelente jogadora do Chelsea, e ela que abre o placar aos 22. Enquanto isso, no jogo do Brasil, a seleção foi sufocada pela Espanha com uma escalação que eu particularmente não entendi. A Caroline foi titular, a Marta teve que correr por todo mundo novamente, já vão falar desse lance aí, desse lance mesmo que vocês estão pensando. E quem mais? Cara, foi um jogo horrível, Eu não entendi a proposta do Arthur, o que ele queria, mas ele colocou a Yaya grudada na Guijarro e deixou o meio campo livre. A Alex entrou no segundo tempo, inclusive fez um dos gols, infelizmente. E ainda assim, mesmo uma Espanha mista, porque a Espanha já tinha se classificado na rodada anterior, o Brasil sofreu muito. As poucas oportunidades foram no contra-ataque com a Caroline, apesar de não ter aí parte do joelho, né, porque ela acabou de voltar de lesão, e a Ludmilla pela direita, né, Caroline pela esquerda, Ludmilla pela direita. Inclusive a Ludmilla teve uma ótima chance, que assim, a chance tinha tudo pra dar errado, mas bate na defesa e vai na trave. Deus não quis assim, né, senão teria sido um gol aí pra ajudar o Brasil. Mas a Lorena fez grandes defesas no primeiro tempo, bastante mesmo. E ainda saiu um gol. Por sorte, esse gol da Espanha, né? Saiu um gol da Espanha ali, acho que na casa dos 20 minutos. O gol estava impedido, né? Realmente estava impedido. Mas assim, só deu Espanha na maioria do jogo, não teve como. Nesse meio tempo, aos 32 minutos, reparem um detalhe aí do jogo do Japão. A Mina Tanaka, que é uma jogadora que eu sou muito fã, e depois do torneio olímpico vai jogar no Utah Royals dos Estados Unidos, ela faz o segundo gol. Como eu falei, né, eu não vi os gols, eu não vi os jogos, na verdade, né, os gols eu vi depois. Mas, assim, o Japão entrou com a faca e o queijo. Até porque a Nigéria já estava aí desclassificada e não tinha mais o que fazer. Ainda assim, o Japão foi pra cima sem medo. Na minha humilde opinião, a Ludmilla foi a melhor do primeiro tempo. Ela que correu, procurou o jogo todo. Muita gente não gosta dela, não sei porquê. Tá, talvez eu saiba porque, mas eu não posso falar aqui porque eu não tenho provas, né? Meu jurídico não me autorizou. Mas ela foi muito bem nesse primeiro tempo. Infelizmente perdeu algumas chances de gol ali, né? Poderia ter pensado melhor, mas ainda assim uma das melhores ali do ataque, né? De um meio campo completamente inoperante da seleção brasileira. Ludmilla, por sinal, indo jogar no Chicago Red Stars após o torneio olímpico, né? Ela sai do Atlético de Madrid em fim de contrato, né? Ela que é um ídolo do Atlético, tá indo pro Chicago Red Stars jogar com a Júlia Bianchi. A defesa do Brasil, ela é muito boa, com a Lauren e a Tarciane, pese a Lauren ser banco no Kansas City Comets, e aí é uma questão do treinador, porque ela tem qualidade para ser titular, mas é uma dupla de zaga que foi campeã não, desculpa, foi campeã sul-americana, mas ficou em terceiro lugar no Mundial Sub-20,
na última edição que teve, o que é um feito muito grande para a seleção brasileira, que na base sempre foi ali capengando com todo respeito, né? Nunca foi tão longe numa categoria de base. O Brasil conseguiu o terceiro lugar com Lauren e Tarciane, que pra mim deveria ser a dupla de zaga titular. E a Rafaela foi cortada, né, do jogo, ela nem tava no banco, ainda bem, né, porque o fiasco que ela fez contra o Japão, se depende de mim, nem teria sido mais chamada, mas paciência, né? Pelo menos o Arthur, nesse ponto, aí foi positivo. Lá no outro jogo, a Echegini, não sei como pronunciar, desculpa, moça, diminuiu pra Nigéria aos 42. Sim, um gol saiu aos 22, outro aos 32 e o outro aos 42 do primeiro tempo. Mas o lance mesmo aí da rodada, acho que do dia, que enfim, não teve tantos lances relevantes nos outros jogos, aí não teve reclamação, não vi nenhum tipo de reclamação, seja por VAR, por pênalti, erro do juiz, etc. Foi a Marta tendo acertado a Olga Carmona na cabeça, né? Que melancólico. Por alguma razão não, né? Por uma fração de segundos ali, de horas, na verdade, o Brasil estava virtualmente eliminado e aí poderia ser a última imagem da Marta em Olimpíadas, né? Com a camisa da seleção em torneios oficiais. Ela chorando, se acabando de chorar, sendo consolada pelas colegas, pelas adversárias e pelo juiz, porque ela viu que tinha feito merda. Tipo, na hora que ela cai, assim, ela já cai com a mão no rosto sabendo que tinha feito merda. Só que assim, sem querer também é falta. Então foi uma expulsão sim, justa, foi correta. No lance em questão, a bola, alguém cabeceou e aí a Olga Carmona vai pegar o rebote. Só que a bola vem baixa e ela meio que se abaixa pra cabecear. E nisso a Marta vem com um pé na cara, assim, pegou bem no pé do ouvido da Olga e não teve como. Realmente a Olga foi agida, não tem, sem sombra de dúvida. Um lance completamente displicente e vindo da Marta nos surpreende, porque ela já é a veterana. Eu esperaria isso de uma atleta nova, sei lá, tá disputando pela primeira vez o torneio olímpico e faz uma coisa dessa, eu até poderia entender. Mas a Marta realmente não foi sentido algum esse lance. Mas ela foi expulsa e aí, dependendo de até onde vai o Brasil, pode ser aí a despedida dela em torneios oficiais, sendo expulsa no primeiro tempo de um jogo importantíssimo, crucial. E no lance da Marta, originou uma falta frontal a favor da Espanha, que na cobrança a Lorena fez uma defesa, foi buscar no ângulo, quase saiu o gol da Espanha nesse lance. E o último lance do primeiro tempo de ambas partidas foi a Kitagawa, acho que é assim, Kitagawa que se lê, fez o terceiro do Japão aos 50, né? No caso 45 mais 5 de acréscimo, então aos 50 do primeiro tempo. E aí foi isso mesmo que eu assisti, porque eu tive que levar minha irmã no médico e não vi o segundo tempo. Mas sim, minha irmã tá bem, era só uma consulta de rotina, mas tive que levá-la, então não vi esses jogos, o segundo tempo dos jogos, né, no caso. E aí eu também não vi os mais, porque quando eu cheguei no médico tinha visita em casa e não deu pra assistir nada. Então, e aí fui trabalhar, pronto, não consegui ver nada. Mas tô com os placares aqui, e aí eu vou querer falar da seleção brasileira. Só repassando aqui os placares das rodadas. E então vamos repassar rapidinho os placares dos jogos seguintes, né? Não assisti os jogos, mas eu tenho aqui os placares, quem fez os gols, etc. Estados Unidos e Austrália, 2-1. Os gols americanos foram da Rodman e da Albert, e a Kennedy diminuiu. Uma curiosidade sobre a Lana Kennedy, zagueira do Manchester City, infelizmente, é que ela é a primeira atleta da Austrália a marcar em 3 edições consecutivas de Jogos Olímpicos. Ela marcou hoje, ela marcou na segunda rodada, né? Inclusive esse feito foi alcançado na segunda rodada, mas só fiquei sabendo dessa informação após a gravação do vídeo, por isso que eu tô trazendo aqui. A Lana Kennedy marcou nessa edição de Jogos Olímpicos, marcou em Tóquio e marcou no Rio. Alemanha 4, Zâmbia 1. O gol de Zâmbia, obviamente, Bárbara Banda. Do lado alemão, Lea Schuer fez 2, Clara Bull e Elise Sens. Acho que é assim que se lê, porque ela tem, o nome dela tem aquela letra alemã que parece que é um 2S, né? Um dígrafo alemão. A guerreira seleção canadense ganhou da Colômbia de 1-0 com o gol da Vanessa Gilles. Aí 2 jogos seguidos da Gilles fazendo gol. E Nova Zelândia 1, França 2. A Katotô fez os 2 gols da vitória francesa e a Kate Taylor diminuiu para Nova Zelândia. Então vamos repassar aí, antes de falar de seleção brasileira, vamos repassar a artilharia dos Jogos Olímpicos. A Katotô da França tem 5 gols, a Banda tem 4, a Banda deixou, né, o torneio olímpico com o Zâmbia, mas ela tem ao todo 10 gols em 2 edições olímpicas. Isso é muita coisa. É um feito impressionante, ainda mais por ser uma atleta de um país africano que não tem estrutura nenhuma. E ainda por cima tem um treinador que está sendo acusado de crimes sexuais e continua treinando como se nada tivesse acontecendo. É realmente um feito enorme. Em seguida vem a Mallory Swanson dos Estados Unidos e a Schuer da Austrália com 3 gols cada, né? Como a França e os Estados Unidos avançaram, então pode ser que esse número aumente. Tem várias atletas com 2 e 1 gol, então não vale a pena citar porque tem muita gente com pelo menos 1 gol na competição. E agora a gente tem que falar da seleção brasileira, né? Que fiasco. Que decepção.
Como eu comentei em outros vídeos, né, tudo bem perder, não, tudo bem não, né, claro que a gente fica triste quando perde, mas o que eu quero dizer assim, eu entendo a derrota quando você se esforça, você se mata, você vai pra cima, você faz de tudo e ainda assim perde, beleza, a gente viu que você se esforçou, a gente viu a sua garra, a sua raça, mas a gente vê uma coisa e o treinador ver outra e falar na entrevista que foi um dos melhores jogos do Brasil, é um absurdo. O Arthur Elias que eu conheci no Corinthians tá totalmente diferente desse Arthur Elias da seleção. Parece que ou ele tá deslumbrado com o cargo e tá se sentindo acima do bem e do mal, ou ele tá sendo pressionado por alguém lá dentro. Eu acho isso muito improvável, né? Porque, tipo, CBF tá nem aí pra seleção brasileira, por mais que o Edinaldo Rodrigues esteja lá, mas até aí, né, gente, quem não aceitaria um passeio pra Paris? O caso é que a seleção brasileira tem uma estrutura incrível em relação aos últimos anos, e as jogadoras, quando perdem, elas colocam a culpa em Deus. Falam que é um plano de Deus, que Deus isso, Deus aquilo, foi assim, sendo que elas acho que não se ligaram o que é a seleção brasileira. Porque, eu não vou dar nomes dessa vez, porque eu acho que é um mal de todos, de todas. Todo mundo, assim, a Marta tem a sua responsabilidade, até porque ela deu uma voadora na cabeça da Olga Carmona, né? Então, não tem nem o que falar. Mas eu vejo, aí vai de vocês, deixa aqui nos comentários se vocês concordam ou discordam, que as atletas se escoram nela e não se responsabilizam. Um tweet passou aí, né, diferenciando, né, a Aitana Bonmati fazendo um treinamento puxando ferro, ali um treinamento musculação, e uma atleta da seleção brasileira lendo o livro de coach. Gente, vamos pensar. Vocês acham que Deus, quem acredita em Deus, né, obviamente, como eu não acredito, então pra mim é só nada com nada, mas você que acredita em Deus, você acha que Deus tá lá, nada dele, de boa, genocídio na Palestina, genocídio no Iêmen, genocídio em Guam, a violência comendo solta no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, várias quebradas com a polícia matando, América Latina aí, toda hora com um risco de ditadura, a Venezuela se acabando em briga, morte, pancadaria por causa de eleição. Vocês acham que Deus vai parar tudo que ele tá fazendo, sendo que ele poderia resolver os problemas de todos esses países que eu citei aqui, inclusive do nosso país, problemas sociais do nosso país, pra falar de seleção brasileira, pra mexer os pauzinhos ali a favor da seleção brasileira? E todas as outras seleções que também pedem a Deus. Quando elas perdem, né, essas seleções perdem, as jogadoras vêm, falam outras coisas. Elas não falam assim, Deus quis, põe na conta de Deus, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Deus tá na cara do gol pra fazer o gol? Não é você não, filha? É Deus que vai tirar a bola em cima da linha? É Deus que vai defender o pênalti? Ô, gente, tudo bem, você quer ter a sua crença, a sua fé? Show de bola, a sua crença, a sua fé é um problema seu. Mas a partir do momento que você veste a camisa do Brasil e entra em campo, você tem que honrar a camisa do Brasil até o fim. E é uma coisa que eu não vejo, não sei vocês, mas baseado nos jogos do torneio olímpico, a seleção não jogou nada. Nada, nada, nada. A seleção só não perdeu para a Nigéria por dois fatores. Ochoala no banco e porque as atacantes, por mais que a Ajibade estivesse muito bem no jogo, ela errou um monte de lances. Se não fosse isso, não teria ganhado da Nigéria. Teria, sei lá, empatado, mas ganhado não. O Brasil passou como um dos melhores terceiros colocados junto com a Colômbia também passou em terceiro, por sorte, mais sorte que juízo, porque se os Estados Unidos, a gente teve que depender de vitória dos Estados Unidos, que é nosso maior rival no futebol feminino. É como se no torneio masculino o Brasil perdeu, mas estava esperando a Argentina ganhar para poder passar, o que é inadmissível. Ter que esperar resultado de Estados Unidos para poder passar é absurdo, é absurdo. O Brasil tinha que ter ganhado por méritos próprios, como conseguiria ter ganhado do Japão se não tivesse feito aquele show de horrores, se não tivesse pipocado nos minutos cruciais, que são os minutos finais ali do segundo tempo. Por exemplo, fala-se muito de estrutura. Falei no vídeo da segunda rodada, o Brasil tem estrutura sim, uma estrutura muito melhor do que há muitos anos. Em 2004 e 2008 foram duas medalhas olímpicas. Esse ano sofreu para ganhar da Nigéria. Com todo respeito à seleção nigeriana, que é uma seleção até boa, tem bastante qualidade, mas ainda assim, os países africanos em relação aqui ao continente americano, tem bem menos estrutura. Olha a seleção colombiana, cujo campeonato nacional, quando tem, porque teve edições que perigou de não ter por falta de dinheiro mesmo, ninguém queria pôr os times em campo, ninguém queria gastar, quase não teve. Quando tem, são campeonatos que duram 30 dias, a Colômbia passou. Beleza, passou em terceiro também, mas a Colômbia, quando entrou em campo, entrou com garra, entrou com dedicação. Zâmbia, como eu citei no outro vídeo, Zâmbia não tem estrutura. São pouquíssimas atletas que jogam fora do país. Quando jogam, são países periféricos da Europa e, claro, a dupla Banda e Kudananji, que são as craques do time que estão na NWSL, que pro
Tipo assim, uma jogadora de um país africano, a NWSL tá excelente, assim, é mais do que elas poderiam sonhar. Porque Zâmbia também, convenhamos, não tem tradição no futebol. Mas Zâmbia não tem estrutura, Zâmbia tá se esforçando como pode e tem um treinador que está acusado de crimes sexuais desde o ano passado. A denúncia não saiu agora, essa semana. A denúncia saiu após, não, se não me engano, foi antes do torneio da Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo saiu essa bomba. E o cara continua lá treinando, indo maravilhoso. Isso é um problema. A Colômbia tem um campeonato que dura 30 dias, é um problema. O campeonato na Austrália dura 90 dias. E a Austrália está anos-luz à frente do Brasil. As atletas da Austrália jogam no Arsenal, no City, no Chelsea. Tem jogadora aí que estava até um dia desse no Real Madrid. As jogadoras do Brasil estão aonde? Todas na NWSL. Todas não, né? Tem algumas aí que estão na Europa, né? A Gabi Nunes está no Levante, não sei se vai sair, porque o Levante estava enfrentando problema com questão financeira, né? Tava com dívidas, ia cortar os investimentos no futebol feminino pra focar no masculino, que eu nem sei se subiu de divisão, porque o Levante masculino estava na segunda divisão, não acompanhou a liga pra saber. Mas assim, jogadora protagonista em clubes europeus, dessa convocação, obviamente, não temos. NWSL é uma liga boa, como eu disse aqui, tem o seu valor, tem a sua qualidade, mas tem que servir de escada, tem que ser ponte, não pra pessoa ficar lá e mofar lá, senão a gente não vai ser protagonista nunca. Como que em 2004, 2008, as jogadoras que não tinham nada, mas tinham garra, tinha raça, tinha dedicação, conseguem 2 medalhas olímpicas, e a seleção hoje, que tem tudo do bom e do melhor, claro, a CBF pode fazer mais, com certeza, sim, sem sombra de dúvida, a CBF pode melhorar em muito o apoio, questão financeira, etc, mas não consegue ganhar da Nigéria, empata com o Japão, sofre para ganhar numa Espanha mista, né, nem que tava assim, a Alex entrou no segundo tempo, ela fez um gol. Aliás, eu nem falei, né, os gols do Brasil. O primeiro gol foi da Atenea, que joga no Real Madrid, e o segundo gol da Alexia. Como que não consegue ganhar da Espanha mista, gente? Não, tipo, olha só, pra você ter uma ideia, a própria Espanha. Vamos pegar a Espanha. A Espanha participou de 3 Copas do Mundo. A primeira foi em 2015, enfrentou o Brasil e perdeu na fase de grupos. 2019, perdeu nas oitavas para os Estados Unidos. 2023, ganhou o título. A Espanha tem o mesmo número de finais do Brasil em Copas do Mundo. Essa participação da Espanha é a primeira em Jogos Olímpicos. Gente, não me encaixa, não entra na minha cabeça como que a Espanha fez tudo isso em menos tempo. Cara, não tem nem 10 anos que a Espanha passou vergonha na Copa do Mundo e tinha um treinador também acusado de assédio. Um treinador porcaria que, tipo, inclusive o da Espanha ainda é pior. Pior não, né? Porque pra mim assediador é tudo igual. Mas no caso da Espanha, tinha imagem do cara brigando, xingando as minas assim, pra todo mundo ver, literalmente, porque foi no meio da Copa. Tem um jogo, acho que foi na estreia, que foi 1-1, que eu fiz um episódio do meu antigo podcast. Eu repostei, eu tinha um podcast, se for feminina, né, explicando algumas camisas, e eu fiz um sobre a Espanha. Então eu pesquisei as camisas da Espanha de 2015, então eu sei que na estreia um dos jogos, a estreia da Copa do Mundo foi contra a Coreia do Sul. Da Coreia do Sul não, foi contra a Costa Rica, mas um jogo contra a Coreia do Sul, a Osvalda sai, ela é substituída e o treinador começa a macetar ela assim, no banco de reserva mesmo, começa a falar um monte assim, coisas que poderiam ser tratadas no particular, tava assim, só não deve ter xingado a mãe dela, mas de resto destratou horrores. E a Espanha deu esse salto impressionante. Por que o Brasil não consegue dar esse salto? Já que gosta tanto de puxar saco de europeu, mamar europeu, é vira-lata, por que não consegue, gente? A torcida tá de saco cheio já. A torcida sabe que pode melhorar em muito. E aí o treinador vem e fala assim: foi um dos melhores jogos da seleção brasileira. Aonde? Que jogo foi esse que você viu, Arthur Elias? Pelo amor de Deus. Arthur Elias, ele não xinga mais. No Corinthians ele só faltava rasgar o cu de gritar com as jogadoras assim. Gritar, claro, dentro do respeito. Diferente do treinador da Espanha em 2015, que só faltava bater nas meninas. Mas agora no Brasil tá assim. Tá assim. Não é comigo, Pô, aí fica difícil, né? Fica bem difícil. E agora o jogo das oitavas de final contra a França, donas da casa, com grande chance aí de ser ajudada pelo juiz, porque o Brasil também tá sendo roubado em tudo quanto é modalidade. Foi roubado no judô, teve mais um também. Vôlei de praia ganhou. Mas judô, canoagem vai ser um dia horrível pro Brasil. Judô, canoagem perderam medalha, natação perdeu medalha. Foi assim, um dia bem complicado pro Brasil. Mas é aquilo, né? Olimpíadas, só de você estar no torneio olímpico, você já é assim, melhor do que 99,9% da população. Então, obviamente, eu não vou criticar esses atletas que não medalharam, né? Muito orgulho, inclusive. Merecem todo o nosso respeito e carinho e apoio.
mas a seleção de futebol eu cobro. A seleção de futebol eu cobro, porque mesmo a seleção não recebendo financeiramente o mesmo que o masculino, ele nunca vai receber, a gente nunca vai alcançar essa equidade de investimentos e lucros por uma questão histórica, mas a seleção de futebol está recebendo bem mais do que todos os outros esportes olímpicos. Então, assim, os demais esportistas, eu não vou cobrar nenhum. Torcerei para todos, sem exceção, até quem não merece. Não, tem uns dois que eu não vou torcer, não. Sim, quero que se exploda. Mas eu vou torcer para todos os outros, que exceto esses dois. E então esses eu não vou cobrar. Seleção de futebol eu cobro. E agora vamos ver, sábado, se eu não estiver enganada, é meio-dia, mas vou deixar aqui na tela, vou colocar os jogos aí direitinho. E vai ser o jogo da vida. Sem Marta, pra poder todo mundo escorar, vão ter que jogar o jogo da vida contra a França. O estádio cheio de francês, a juizada vai ser a favor da França. Vai ser assim, arbitragem são 3, 11, vai ser 15 contra o Brasil, 15 contra 11. Vão brincando. Quer dizer, não vão brincando não, tem que ir certo, tem que ser o jogo da vida, tem que ser poucas ideias. E é isso, se você gostou desse conteúdo, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação. Se inscreve também nas redes sociais do Sessão Feminina que estão aparecendo aqui embaixo. Se você coleciona camisas de futebol, quer ter uma coleção bem bonita, bem organizada, quer colecionar as camisas dos times olímpicos, meu planner pode te ajudar, o link tá aqui na descrição. E também na descrição estão todos os meios para você contribuir financeiramente com o canal se quiser e puder, beleza? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Vai Brasil! Pelo amor de Deus, ganha esse jogo! Vamos!